Donald Trump encerra cessar-fogo e Estados Unidos atacam alvos no Irã. Polícia Federal faz operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro em busca de armas. E nas estreias do cinema da semana, aventura, MPB e um convite embaraçoso. Olá pra você, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. Eu sou Yasmin Reston, a sua anfitriã, e você sabia que pode enviar uma música pra gente encerrar os episódios por aqui? Pois é, pode ser uma música que não sai da sua cabeça, ou daquelas que você gostaria que todo mundo conhecesse, ou até mesmo uma homenagem pra alguém, que tal? E para enviar é muito simples, manda o seu recado com o nome da sua música pra mim, por mensagem direta, lá no Instagram. É só procurar @YasminReston. O jeito que se escreve o meu nome tá na descrição do episódio. É fácil, viu? Recado dado, bora que eu já tô aqui com meu café quentinho, mais do que pronta para te contar tudo que você precisa saber para ficar mais bem informado. Agora, no pé do ouvido. Simbora! Abrindo a editoria de política, eu te conto que os Estados Unidos realizaram uma nova rodada de ataques contra o Irã na noite de quarta-feira e na manhã desta quinta, depois do presidente Donald Trump afirmar que considera encerrado o cessar-fogo firmado há cerca de 3 semanas entre os dois países. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a operação teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de ameaçar embarcações que cruzam o Estreito de Hormuz, que eu te lembro é a rota estratégica para o transporte mundial de petróleo e gás. Forças norte-americanas atingiram cerca de 90 alvos militares iranianos, incluindo sistemas de defesa aérea, locais de armazenamento de drones e mísseis e infraestrutura logística ao longo da costa. Os militares norte-americanos afirmaram que os bombardeios foram uma resposta a recentes agressões injustificadas contra navios comerciais e as suas tripulações. A imprensa estatal iraniana informou que explosões foram registradas em pelo menos 3 cidades portuárias no sudeste do país. O Ministério da Saúde do Irã informou que ataques dos Estados Unidos nos últimos 2 dias mataram pelo menos 14 pessoas e feriram outras 78. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou ter atacado bases militares dos Estados Unidos com drones e mísseis, incluindo o Camp Arif Jan e a base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait, além da base aérea Sheikh Isa e Jufer, no Bahrein. O governo iraniano afirma que os ataques dos Estados Unidos atingiram uma ponte ferroviária que liga Teherã a Mashhad, o que suspende a circulação dos trens entre as duas cidades. E bom, falando em Mashhad, o corpo do Ayatollah Ali Khamenei chegou nesta manhã à cidade, que é a sua cidade natal, e o corpo vai ser sepultado lá depois de 6 dias de homenagens pelo país. E direto do Air Force One, o Donald Trump declarou a repórteres que uma liderança iraniana havia ligado para Washington para fechar um acordo depois dos ataques intensos. O presidente dos Estados Unidos disse que os iranianos haviam ligado há pouco tempo e que eles querem muito fechar um acordo, mas afirmou não saber se o Irã é digno de fazer um acordo, dizendo assim: "Não sei se eles honrariam um acordo." Mais cedo, Donald Trump disse acreditar que o cessar-fogo de 60 dias, estabelecido com o Irã em meados de junho, havia acabado, mas que permitiria a continuidade das negociações de paz. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. E bom, com isso, os preços internacionais do petróleo, uma vez mais, fecharam em forte alta, impulsionados pela nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e pelo temor de que um novo fechamento do Estreito de Hormuz comprometa a oferta global dessa commodity. O Brent, que é a referência para o mercado internacional, avançou 5,20%, encerrando o dia cotado a $78,02 o barril. A decisão do governo norte-americano em revogar a autorização que permitia ao Irã exportar petróleo pressionou os preços ainda mais. E com a volta da guerra, o governo Lula deve adiar a retirada do subsídio à gasolina, que estava prevista para esta semana, e vai aguardar, portanto, o rumo dos conflitos. O ministro da Fazenda, o Dário Durigan, havia anunciado que a subvenção de 44 centavos de real por litro seria encerrada, mas o petróleo voltou a subir para perto de $80 o barril depois da escalada das tensões. O governo já retirou 35 centavos de real do subsídio do diesel, mas mantém ainda R$ 1,12 por litro. E olha, essa decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar encerrado o cessar-fogo com o Irã, acabou recolocando a Casa Branca diante de um cenário politicamente delicado. A continuidade dessa guerra é bastante impopular e os Estados Unidos estão a menos de 4 meses das eleições legislativas de novembro. Lideranças republicanas, que são do partido de Donald Trump, já alertavam que a alta dos preços dos combustíveis, provocada pela guerra, poderia sim prejudicar o desempenho eleitoral do partido. Com o colapso dessa trégua, os republicanos então voltam a enfrentar a perspectiva de disputar as eleições associadas a um conflito rejeitado pela maioria do eleitorado norte-americano. Ao mesmo tempo, a maior parte da bancada evita romper com Trump, que é o responsável pelo início da ofensiva militar. Mudando de assunto e agora falando de Brasil, eu te conto que as críticas de aliados do ex-deputado Eduardo Bolsonaro à condução da pré-campanha presidencial do Flávio Bolsonaro passaram a repercutir também entre dirigentes do Partido Liberal. Segundo interlocutores da legenda falaram ao jornal O Globo, integrantes da direção nacional do PL vêm recebendo reclamações sobre a estratégia eleitoral do senador Flávio Bolsonaro e também pedidos de mudanças na equipe responsável pela campanha. Entre os principais alvos estão a estrutura de comunicação e o coordenador da pré-campanha, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Numa publicação nas redes sociais, o ex-secretário de comunicação da presidência, o Fábio Weingarten, afirmou que a campanha do Flávio não existe, citando falta de planejamento, organização, comunicação e agenda política. Enquanto isso, a Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira uma espingarda registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na casa de um homem em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que procurou voluntariamente a Polícia Federal para informar que estava com a arma. Esta era a última da relação das armas vinculadas ao ex-presidente e que ainda não havia sido recolhida após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pela manhã, a Polícia Federal havia cumprido mandado de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar. O mandado previa a busca e apreensão de armamentos, munição, acessórios e documentos de registro, só que nada foi encontrado. E agora, voltando ao tema de eleições, eu te conto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pode ficar sem palanques importantes, especialmente em Minas Gerais e em São Paulo.
é que alguns petistas vêm dizendo nos bastidores que a insistência do presidente em garantir os nomes tidos como ideais nas disputas ao governo desses dois estados, Minas e São Paulo, pode fazer com que a campanha fique sem aliados num eventual segundo turno nos dois principais colégios eleitorais. A pesquisa Datafolha mostra que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pode vencer ainda no primeiro turno em São Paulo. Uma nova rodada do Instituto aponta que Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados no estado. E falando em Tarcísio de Freitas, que é carioca de nascimento, ele criticou as candidaturas de Simone Tebet, do PSB, e da Marina Silva, do Rede, para o Senado pelo estado de São Paulo, afirmando que ambas construíram as suas trajetórias políticas em outros estados antes de disputar uma vaga pelo eleitorado paulista. E olha só que engraçado, ele está fazendo essas críticas, mas o Tarcísio também não tem trajetória política em São Paulo antes de disputar o governo estadual em 2022. Veja só você. Abrindo a editoria de Viver, eu te conto que a Câmara dos Deputados voltou a avançar em projetos de lei que fragilizam a legislação ambiental e podem reduzir áreas protegidas em até 555 mil hectares pelo Brasil. Uma área que equivale, por exemplo, a quase todo o Distrito Federal. Foram identificados 10 textos aprovados ou que tiveram tramitação acelerada desde maio, sendo que 5 deles tentaram reverter ou diminuir unidades de conservação e terras indígenas. As propostas também dificultam a fiscalização contra crimes ambientais e as suas punições, abrindo espaço para o desmatamento. E falando em impacto ambiental, um estudo publicado na revista Nature nesta quarta-feira sugere que as mudanças climáticas podem provocar o desaparecimento local de até 34% das plantas usadas por povos indígenas da Amazônia entre 2060 e 2080. Nesse levantamento, os pesquisadores encontraram mais de 5.700 espécies de plantas nativas usadas pelas populações da região para a produção de remédios, alimentos, ferramentas, combustíveis, roupas e até itens ligados a cerimônias e tradições culturais. E cerca de 74% dos usos registrados aparecem associados a somente um povo, o que torna esse conhecimento especialmente vulnerável. E o número de novos casos de câncer pode chegar a 35 milhões por ano até 2050 no mundo todo. Número esse que quase dobra os atuais 20,6 milhões de casos anuais. Isso caso nada seja feito para reverter as previsões, conforme alertou a Organização Mundial da Saúde. Um dos pontos destacados pela OMS é a desigualdade de renda entre países, um fator decisivo para a taxa de sucesso do tratamento. Olha só, para a gente comparar, a taxa de sobrevivência em 5 anos para o câncer de mama supera 85% nos países de alta renda e só 30% em diversos países pobres. O relatório também aponta que menos de 1 em cada 3 países inclui tratamentos de câncer nos seus pacotes de cobertura de saúde. Chegando à editoria de cultura, se é quinta-feira, é dia das estreias do cinema da semana, prepara a pipoca e bora falar das novidades da sétima arte. Para começar, se você gosta de comédia com um elenco de peso, a pedida é O Convite. Esse filme é dirigido e protagonizado por Olivia Wilde, ao lado de Seth Rogen, e é baseado na obra espanhola Sentimental. A trama, ela nos apresenta a Angela e Joe, um casal que vive uma fase de profundo ressentimento na vida a dois. Mas a rotina deles sofre um verdadeiro choque de realidade quando eles resolvem receber para um jantar os vizinhos de cima,
interpretados por Penélope Cruz e Edward Norton. Um casal bem mais, assim, digamos, movimentado. What is this? That's a rug. Did you buy this rug because the neighbors are coming? Oh my God. Joe, you remember Peanut Hog? Bit of a contentious environment in here, so I understand. We love a contentious environment. She's fine, but he is a fucking weirdo. You know, they seem cool. And she's so pretty. Have you got tequila? Mudando de clima e indo para uma aventura para a família toda, as telonas recebem o aguardado live action de Moana. A Disney trouxe essa adaptação em tempo recorde, marcando a menor janela entre os remakes do estúdio, a menos de 10 anos da animação original, viu? Dwayne Johnson retorna ao icônico papel do semideus Maui, enquanto a jovem Catherine Lagaia dá vida à corajosa Moana. A história acompanha a protagonista cruzando o oceano para enfrentar criaturas marítimas, restaurar o coração da deusa Tefiti e salvar o seu povo. Moana, eu quero saber de você. Conta seus sonhos, suas expectativas. Eu até te falaria sobre o... Demorou muito, tô com pressa. Maui! Transmorfo! Você pegou o coração de Tefiti e amaldiçoou o mundo todo. Se devolver o coração, poderá ser um herói de novo. Maui, ele é demais. Olha a definição. E para fechar com chave de ouro, o cinema brasileiro nos presenteia com um mergulho na nossa MPB. O documentário Toquinho, Encontros e um Violão, da diretora Érica Bernardini, retrata o processo criativo desse gigante da nossa música. O longa explora não só a genialidade do Toquinho junto do seu inseparável violão, mas também celebra as parcerias inesquecíveis que consolidaram o seu sucesso internacional, cruzando gerações e até faturando um Grammy recente. Ele atravessa gerações e ele consegue ser mais renovador do que as novas gerações que vêm. Mas é mais que juventude que a vitalidade do Toquinho representa. É uma abertura para o novo. E com 5 ou 6 retas... Ele é um músico completo. Ao mesmo tempo, é fácil de você definir quando é o Toquinho que está tocando. Tem muitas outras estreias da semana, mas todas elas, cada uma com o seu respectivo trailer e outras informações, você encontra no site do Meio. E a HBO Max, ou HBO Max, lidera entre as plataformas concorrentes ao Emmy Awards 2026, com 122 indicações no geral. O resultado foi puxado pela série médica de sucesso The Pitt, que recebeu impressionantes 25 nomeações, incluindo melhor série dramática e 13 de atuação, contando com o de melhor ator para Noah Wyle. Já a 5ª temporada de Hacks recebeu o maior número de indicações para uma comédia, com 24. Pela Apple TV, o destaque é a comédia de terror O Segredo de Widow's Bay, que concorre em 19 categorias, além de Pluribus, que disputa em outras 18 indicações. Pela Netflix, a 2ª temporada de Treta foi a mais nomeada, com 16 indicações. E a ProMusica Brasil divulgou o ranking das 50 faixas mais reproduzidas no país nas principais plataformas de streaming durante o primeiro semestre de 2026. O sertanejo, depois de perder a liderança nos levantamentos anteriores para o pagode, voltou ao topo da lista com Eu Te Seguro, de Panda e MJ Records. E olha, o pódio foi bem eclético. A canção é seguida por Jet Ski, que é o single pop do Pedro Sampaio, do MC Menor-K e da Melody, e o funk Posso Até Não Te Dar Flores, do DJ Japa NK, MC Menor-K, MC Rian SP e MC Jacaré. E das 50 músicas desse ranking, apenas 2 não são brasileiras. Swim, do BTS, que
ficou na 23ª posição, e The Fate of Ophelia, da Taylor Swift, que ficou na 41ª. Chegando à editoria de cotidiano digital, eu te conto que a OpenAI vai lançar publicamente hoje os modelos GPT 5.6 Sol, Terra e Luna, cerca de 2 semanas depois de ter limitado o acesso a um grupo restrito de parceiros a pedido do governo norte-americano. O modelo Sol é descrito pela empresa como o mais robusto já desenvolvido, com capacidades avançadas em programação, biologia também e segurança cibernética. O modelo Terra é intermediário de alto desempenho e usa metade do custo de processamento. E o modelo Luna é a opção mais rápida, leve e barata. A companhia OpenAI também anunciou uma nova geração de modelos de voz, o GPT Live, que permite ouvir e falar ao mesmo tempo para conversas mais naturais, com 2 versões disponíveis em todo o mundo. E o governo chinês emitiu um alerta de segurança contra o Claude Code, que é a ferramenta de programação da Anthropic, e a classificou como uma backdoor, um mecanismo que, segundo o Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades da China, transmitiria informações sensíveis dos usuários para servidores remotos, sem qualquer consentimento. Quando eu digo informações sensíveis, por exemplo, a localização geográfica exata. Bom, nesse comunicado do governo chinês, eles recomendam a desinstalação das versões 2.191 até a versão 2.1196 e o reforço dos controles de acesso à rede. A Anthropic rebateu a classificação, afirmando que o mecanismo em questão é experimental e voltado ao combate de abusos. E vamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer e muito pela sua companhia e preciso agradecer também aos colegas aqui da redação do Meio que fazem esse podcast ser o seu melhor companheiro diário de notícias. Adriana Oliveira, Caio Melo e Ian Boechat. Além, é claro, da supervisão dos editores executivos Leonardo Pimentel e Maria Paula Lete e da editora-chefe Flávia Tavares. Eu assino a apresentação, redação e edição desse podcast e estou disponível lá no Instagram, no @yasminreston, pra gente trocar ideia e para você enviar também a sua sugestão de música para encerrarmos juntos os episódios aqui no Pé do Ouvido. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E em áudio, viu? Pra gente se despedir, que tal um pouco de agito? Como eu falei hoje desse single pop que tomou conta não só do carnaval do Brasil, mas também do ranking da Pro Música Brasil, bora prestigiar então Pedro Sampaio, MC Menoká e Melody com a música Jet Ski. Quem vai ver sou eu e os golfinhos, as ondas batendo aqui, delícia o barulhinho. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Te deixo maluco. Em cima do jet ski, vou rebolar pra tu. Essa onda sexy, te deixo maluco. Amanhã tem mais notícias no Pé do Ouvido. Até lá! Barulho do mar, o tempo voa por aqui. Confesso, se eu precisar, te levo de novo pra mim. Pra ver você dançar nessa brisa da praia. Vendo o sol raiar, então vai moça, baila. Se tu vai, eu também vou, não vou ficar sozinha aqui.